É uma satisfação mais uma vez, né, estarmos aqui na casa do Senhor neste santo sábado, confraternizando-nos e assim nos alegrando na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em capítulo 7 de Deuteronômio, versículo 6. Vamos ver uma razão porque todos nós devemos estar felizes com Jesus nesta manhã em toda a nossa vida. Diz assim, fiquemos de pé. Porque, povo santo, és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. Amém? Quer um motivo maior para estar feliz com Jesus? Jesus nos escolher. Amém? Então, feliz com Jesus, vamos lá então. Aqui a leitura nos falou que Deus nos escolheu, nos separou de todos os povos da terra para que nós fôssemos o quê? O seu próprio povo. Então isso nos representa, nos ensina que Deus quer exclusividade. Que Deus ele não aceita que o seu povo adore um outro Deus. Já é o primeiro mandamento, né? Ele não aceita que o seu povo esteja misturado com a idolatria, já é o segundo. Ele não quer que seu povo tome o seu nome em vão, adorando a ele e a outros deuses, é o terceiro. Ele quer que o seu povo reconheça a ele como o Criador dos céus e da terra, é o quarto mandamento. Então isso é amor a Deus. Por isso nós devemos estar felizes, porque Deus nos escolheu, nos chamou de todos os povos para ser exclusividade sua. Amém? Mas nesta manhã nós vamos tratar de um tema bastante atual. Estamos no mês das festividades, mês de dezembro, temos aí o Sol Invictus, né? Logo mais, a tradição, a cultura. E eu gostaria de trazer para nós, nesta manhã, o mês do nascimento de Jesus. Certo? Então, a cultura que nós herdamos dos pais, avós, bisavós, né? Ou, melhor dizer, lá da igreja de Roma, é que o nascimento de Jesus aconteceu no mês de dezembro, na data 25. Mas eu não gostaria de trazer essa cultura, eu gostaria de tratar desse tema à luz da Bíblia. Teria a Bíblia um período do ano bastante assertivo para o nascimento de Jesus? Vamos tentar nesses 40 minutos a 35 minutos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Isso aqui ficou todo escuro, né? O nosso ponto de partida vai estar em Lucas, capítulo 1, versículo 5 ao 7, os irmãos podem acompanhar aí. Lucas, capítulo 5 ao 7, diz: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque a Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Bom, apenas a informação. Então, Zacarias, um sacerdote, ele gostaria muito de ser pai, mas sua mulher estéril, já estava uma idade avançada e não tinham realizado o sonho de ser pai. Muito bem, vamos lá? Aí, um determinado dia, Zacarias estava lá no santuário, está aí o primeiro compartimento, oferecendo o sacrifício da tarde, oferecendo ali o incenso, e apareceu a ele um anjo. E o anjo disse-lhe, e o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E o anjo então vai dar as boas notícias a Zacarias, que ele vai ser pai. Olha, Zacarias vai ser pai, Deus ouviu tua oração. Zacarias ficou muito surpreso, duvidou da palavra do anjo, mas como? Eu já sou um homem de idade, minha mulher é estéril, já estamos avançando, não tem mais condição de ter filho. E aí o anjo então respondeu para Zacarias, e respondendo o anjo, disse-lhe, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te essas alegres novas. E o anjo Gabriel terminou punindo Zacarias, falou que ele ficaria mudo até a criança nascer, como sinal de que o que o anjo falou iria se cumprir. A informação que nós temos aqui, então. Aqui atrás, nós vimos que o Zacarias pertencia a uma ordem sacerdotal chamada Abias. Essa ordem sacerdotal foi Davi, antes da sua morte, fez uma organização no sacerdócio,
Ele tanto organizou a parte musical do sacerdócio, quanto o trabalho dos sacerdotes em turnos. Em 2 Crônicas, então, 24, 7 a 19, está a ordem sacerdotal para os meses do ano. Observemos, então, o detalhe que Lucas nos escreveu. Zacarias era da ordem de quê? De quem? Abias. Nós temos aqui os 12 meses do ano, primeiro ao 12º. Em cada mês há 2 ordens, segundo Crônicas 24. Nós vamos direto à ordem de Abias. Então, Abias pertencia à 8ª ordem, estava no 4º mês do ano. Então, agora eu tenho uma informação interessante. Zacarias era a ordem de Abias e estava ministrando no santuário ali, na sua ordem, no 4º mês do ano. Essa informação é importantíssima. Diz aqui o versículo 19, o ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes for ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha mandado. Agora a nossa busca vai ser o quê? Encontrar o 4º mês do ano, para nós então saber exatamente o período que Zacarias estava no santuário. Depois vocês vão entender por que começa a história por Zacarias. Então nós vamos encontrar esse calendário, chamado calendário religioso, a origem dele é lá no Êxodo, na estação primavera. É o calendário que Jesus vai nascer por ele. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Então Deus está dando uma informação para Moisés, olha Moisés, este mesmo mês, esse mês que vocês estão agora, será daqui para frente o primeiro mês do ano. Mas que mês é esse? Que a partir daí seria o primeiro do ano. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saístes do Egito. Está aí, qual é o nome do primeiro mês que Deus está informando a Moisés, que eles estavam saindo do Egito, que a partir daí seria o primeiro mês do ano? Abibe. Então vamos memorizar bem, Abibe. Como encontramos o primeiro mês do ano bíblico chamado Abibe? Esse aqui vai estar a parte mais importante para nós chegarmos no nascimento de Jesus, é identificar quando começa o mês de Abibe, porque lá não tem nenhuma informação. Tem, mas a gente não consegue entender de primeiro. Então vamos lá. Os nomes de alguns meses do ano nos indicam a posição desses meses dentro do calendário, certo? Que números nos lembram as palavras setembro, outubro, novembro e dezembro? Então, o número setembro me lembra o número 7, outubro o número 8, novembro o número 9 e dezembro o número 10. Agora eu já posso ter uma ideia para mim chegar agora ao mês de Abibe. Olha como é que é bem simples. Identificamos setembro 8, outubro 9, dezembro 10, novembro 9, dezembro 10, nós já estamos a meio caminho. O ano tem 12 meses, contando a partir de setembro como 7º mês do ano, qual será o primeiro mês do ano? Olha como é que ficou fácil a gente achar. Setembro 7, outubro 8, novembro 9, dezembro 10, aí janeiro vai ser o 11, fevereiro vai ser o 12. Qual vai ser o primeiro? Março. Olha como é que é fácil. Agora março 1, abril 2, maio 3, junho 4, julho 5, agosto 6, setembro 7. Agora nós montamos o calendário. A partir daí nós já temos agora como chegar no 4º mês do ano, onde Zacarias estava ali no santuário, e chegar ao nascimento de Jesus, de forma muito simples. Vamos lá. Então Deus falou para Moisés que o nome do mês seria Abibe. Então Abibe é o número 1. Eu coloquei para vocês ali nomes que estão na Bíblia e nomes do calendário judaico. Abibe na Bíblia, Nissan no hebraico, calendário judaico. Ziv, Iyar, o 2, Sivan, o Sivan 3, que é o mês de maio. Tamuz não está na Bíblia esse nome, mas aparece no calendário judaico Tamuz, o mês 4. Então, qual mês que Zacarias estava lá no santuário? Mês 4. Corresponde a junho e julho, entre junho e o mês de julho. Vamos lá então adiantar.
Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. No quarto dia da semana, Deus então já coloca aqui a função dos astros. Eles iriam servir para fazer divisão entre dia e noite, contar as semanas e contar as estações, formar as estações e também os anos. Então já tem um calendário ali elaborado por Deus. Esse calendário elaborado por Deus, ele começa com o mês 1, que é o mês chamado Detanim ou Tisrei, lá no calendário hebraico, e o 7º mês desse calendário é o mês de Abib. Agora presta atenção, Deus falou que as estações estariam organizadas a partir daí, né? Então nós temos o outono com 3 estações, setembro, outubro e novembro, o inverno com dezembro, janeiro e fevereiro, a primavera com março, abril e maio, e o verão com junho, julho e agosto. Isso falando da estação lá no Oriente Médio, onde tudo começou, não é aqui do Sudeste. Lá no Norte também essa mesma estação aí, a ordem, né? Aqui é diferente. Então Abib fica na estação da primavera. Então veja que Abib ele era o 7º mês do calendário que vinha do Gênesis, início da primavera. Mas agora, a partir do Êxodo, Abib passa a ser o 1º, ou também o 7º. Tá bom? Para a gente entender. Quando Deus falou que... agora sim. Quando Deus falou que o nome do mês era Abib, ele falou, nesse mês vocês estão saindo da terra do Egito. Então ele é o mês 1º, Êxodo será o 1º dos meses. Eu tenho o calendário lá do Gênesis e tenho o calendário do Êxodo, onde o 7º mês do Gênesis agora é o 1º do Êxodo. Então fica assim, o março é o mês 1 e setembro o mês 7, só para a gente se localizar melhor. Então setembro sendo o mês 1, ele também é o mês 7º do calendário que vem da onde? Do Êxodo. Então o 1º, 7º do Gênesis, 1º do Êxodo. 1º do Gênesis, 7º do Êxodo. 7º do Êxodo, 1º do Gênesis. Só para a gente depois entender a linguagem do Lucas, senão a gente não vai entender. O 7º mês do calendário do Gênesis é o mês de Abib. E o mês de Abib agora é o mês número 1 do calendário do Êxodo. Então, 7º de um, 1º do outro. E vice-versa. Tá bom? Vamos lá. Continuando os dados importantíssimos narrados por Lucas. E sucedeu que também, que terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa, e depois daqueles dias Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo, assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Zacarias termina o seu turno em que mês? 4º. Volta para a sua casa, e aí Isabel fica grávida. Durante 5 meses, ela tentou ocultar a gravidez, ocultou a gravidez. Veja, continuando o relato de Lucas. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Por 5 meses, Isabel se ocultou, mas no 6º mês, o anjo Gabriel aparece para Isabel. 6º mês do ano ou da gravidez de Isabel? O que vocês acham? Gabriel aparece para Maria no 6º mês do ano ou da gravidez de Isabel? E por 5 meses, Isabel se ocultou. E no 6º mês, o anjo vai até Maria. O que o anjo fala para Maria? E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês, olha, o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Agora chegamos ao dado mais importante da narrativa. No 6º mês da gravidez de Isabel, o anjo Gabriel vai até Maria e diz que ela vai ficar grávida. Então nós vamos
ter, a partir do 6º mês da gravidez de Isabel, um ponto de partida para a gravidez de Maria. Olha que interessante, então. Vamos a esse gráfico onde está montado toda a história aí que nós aprendemos até aqui. Vocês sabem que o calendário bíblico começa com que lua? Lua nova. Então, as duas luas principais do mês na Bíblia é a nova e a cheia, onde a lua cheia começa mais ou menos na metade do mês, entre 14 e 15, em média, né? 14 e 15 do mês é a lua cheia. Havia dois, primeira e segunda ordem, então uma no início do mês e outra já do meio para frente. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês e quarto mês. Ordem de Abias. Oitava ordem de Abias, no quarto mês do ano. Nós já sabemos que o ano bíblico começa no mês de março. Então, março 1, abril 2, maio 3, junho 4. Então, no quarto mês do ano do calendário bíblico, ordem de Abias, quarto mês do ano. Aqui ele estava no santuário. Ele volta para sua casa entre junho e julho, e Isabel fica grávida. Então, Isabel engravidou entre julho e agosto. O que vai acontecer agora? Ela vai ficar 5 meses, oculta, em silêncio. Ninguém sabia que ela estava grávida. Mas, no 6º mês, sexto mês da gestação de Isabel, que é o mês de dezembro, junho 4, julho 5, agosto 6, setembro 7, outubro 8, novembro 9, dezembro 10. Dezembro 10, 6º mês da gravidez de Isabel. O que aconteceu no 6º mês da gravidez de Isabel? Jesus nasceu. Não foi isso? Não? Mas dezembro não é o mês do nascimento dele? Hoje. Dia 25 desse mês vai se comemorar o nascimento de Jesus? 25 de dezembro? Mas, na verdade, o que aconteceu no mês de dezembro? Jesus nasceu ou Maria ficou grávida? Aí, mas agora deu uma diferença bastante significativa na história que contaram para nós, né? E que até o mundo religioso está nesse barquinho aí do 25 de dezembro como o nascimento de Jesus. Olha que interessante. Então, no 10º mês do ano, 6º mês da gestação de Isabel, Maria estava sendo visitada pelo anjo Gabriel. Então, a partir do 6º mês, nós vamos começar a contar a gravidez de Maria. Olha que interessante. Mas vamos continuar na de João Batista, que é o filho, né, de Zacarias com Isabel. Primeiro mês da gestação é julho para agosto, segundo agosto para setembro, terceiro setembro para outubro, quarto outubro para novembro, quinto novembro para dezembro, sexto dezembro para janeiro, sétimo janeiro para fevereiro, oitavo fevereiro para março e nono mês da gestação de Isabel, nascimento de João Batista, março para abril. Qual é o ano que começa no mês de março? O religioso. Olha que interessante. O ano religioso. Então, João Batista nasce no ano, primeiro mês, março para abril, do calendário religioso. Calendário que começou lá no Êxodo. Mas vamos então começar a contar a gestação de Maria. Então, Maria, o primeiro mês vai ser de janeiro para fevereiro. Segundo, fevereiro para março. Terceiro, março para abril. Quarto mês, abril para maio. Quinto mês, maio para junho. Sexto mês, junho para julho. Sétimo mês, julho para agosto. Oitavo mês, agosto para setembro. E o nono mês, setembro para outubro. Qual é o ano que começa entre setembro e outubro? O ano civil, o lá da criação. Olha que interessante. Então, o precursor de Cristo, aquela pessoa que Deus preparou para falar sobre Cristo e apresentar a Ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nasceu no primeiro mês do calendário religioso. Porque o Cordeiro não está relacionado ao calendário lá da criação. O Cordeiro está relacionado ao serviço do santuário, sacrifício. Logo, o calendário para o sacrifício de Cristo não é o civil, é o religioso. Então, João Batista, vindo falar desse sacrifício de Cristo, ele nasce no calendário religioso, primeiro mês. E Jesus, então, vai nascer no mês entre setembro e outubro, mês número 7, primeiro mês do ano civil. Agora, que interessante.
Se tudo começou lá no outono, entre setembro e outubro, que é quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, esse homem foi chamado de Adão. E Jesus é chamado de segundo Adão. Já leram isso lá nas cartas de Paulo, 1 Coríntios 15? O segundo Adão. Jesus criou o homem, o primeiro Adão, no primeiro mês logo daquela contagem, entre setembro e outubro. E ele nasce como o segundo Adão no mesmo período que ele criou o homem, à sua imagem e semelhança. Então, João Batista nasceu entre março e abril, primeiro mês do ano religioso judaico, que é o calendário do Êxodo, e Jesus nasceu entre setembro e outubro, primeiro mês do ano civil, calendário do Gênesis. Agora, se o número 7 é tão relacionado com Deus, nós até falamos disso sábados atrás aí, sobre o número 7, veja que Jesus nasce exatamente no 7º mês do calendário religioso, entre setembro e outubro. Mas vamos agora olhar os dois calendários juntos para a gente entender algo bem interessante. Ó. No calendário do Gênesis, o ano começa na estação outono. 6 meses depois, no calendário do Êxodo, começa na primavera. Então, eu vejo que tem duas estações significativas, primavera e outono. São as duas estações mais importantes do ano, como a lua mais importante é a nova e a cheia. Salmos 81 fala das festividades no dia da lua cheia, no dia da lua nova e na lua cheia. E nos traz, então, os principais acontecimentos mundiais no outono e na primavera. Até hoje é assim. Eu lembro que, uns sábados atrás, aí, o irmão Peter, né, que a gente estava conversando lá, a gente mencionou isso, né? Os principais acontecimentos que afetam a humanidade acontecem sempre entre setembro e outubro, né, estação outono, que é aonde começou a batalha do adversário com o homem que Deus criou, né, lá no Éden. Vamos lá então. Olha que interessante, uma festa ao Senhor Deus no 7º mês. Agora vamos começar a ver agora a realidade do nascimento de Cristo no 7º mês. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: desde o dia 15 deste 7º mês, haverá festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Por 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Será uma assembléia solene, nenhum trabalho servil fareis. Aonde está o 7º mês do ano? Começou lá em março, mês 7, setembro para outubro. Que festa nós temos no 7º mês do ano? Festa dos tabernáculos. Olha que interessante. Festa dos tabernáculos. Uma festa de adoração a quem? Ao Senhor nosso Deus, ao Senhor dos exércitos. Então teria a festa dos tabernáculos uma correlação com o nascimento de Cristo? Ele nasce entre setembro e outubro. Institui uma festa entre setembro e outubro, chamada de Festa do Senhor dos Exércitos. Com isso, nós podemos aprender que não há nenhuma ligação entre o nascimento de Cristo e o Natal que é apresentado para nós. Eu nem estou falando da mitologia, estou falando só aqui dos fatos que a Bíblia está nos trazendo. Continuando. Uma perguntinha: seria esta festa a festa do nascimento de Jesus? O que comemora o nascimento de Jesus? Que festa? Essa, olha, desde o dia 15 do 7º mês, quando tiveres colhido os frutos da terra, celebrareis a festa de quem? Do Senhor, por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso solene, e no 8º dia haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós o fruto de árvores formosas, folhas de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. Olha que interessante, 7 dias. Depois nós vamos ver lá na frente aonde foi reproduzido esses 7 dias aí dentro da cultura do Sol Invictus. Então, queridos, a festa dos tabernáculos começa dia 15 com o primeiro dia, um feriado, não é isso? Um sábado, um Shabaton. E no 8º dia, que é o último dia da festa, que é o dia 22 do 7º mês,
também um outro sábado especial, um sábado solene, Shabat Shabbaton. Vamos lá. Mas existe uma festa também chamada de festa de adoração ao Rei e Senhor dos Exércitos. O que nós vamos ver agora é se as duas são as mesmas. Tem uma lá em Levítico, que é no 7º mês, e agora, através do profeta Zacarias, ele vai nos apresentar uma festa diretamente relacionada à pessoa do Senhor dos Exércitos. Nós vamos comparar se é a mesma, tá bom? Zacarias, capítulo 14, 6, 17, eu sei que vocês conhecem esse texto até de memória, diz assim: e acontecerá que todos que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar a quem? Quem é o rei? Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Então agora o profeta resgata a verdadeira festa de adoração ao Rei, o Senhor dos Exércitos. E olha que esse profeta está falando para a nossa atualidade. Vejamos por quê. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. Então, as famílias são convidadas, sim, para quê? Para adorar. Não é só subir, não. É subir para adorar. Tem que ser um adorador, em espírito e em verdade, para que essa adoração possa ser aceita pelo Senhor dos Exércitos. Continuando. E se a família dos egípcios não subir nem vier, não virá sobre ela a chuva, virá sobre eles a praga, com que o Senhor ferirá quem? Os judeus? Os israelitas? Os gentios, que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Olha que interessante agora, irmãos. Aquela festa que era tão popular, mais importante de todas para Israel, agora se torna a festa principal para todas as nações. O convite de Deus é para que todas as nações subam e celebrem essas festividades, as do 7º mês. Isso porque, quando Jesus ressuscita, ele dá a ordem missionária para os apóstolos: ide por todo o mundo e façam o quê? Preguem o evangelho, mas ensinem aquilo que eu vos mandei que fosse ensinado. Batizem, façam os discípulos em todas as nações. Agora, se esse Jesus, o nosso Salvador, que é o Senhor dos Exércitos, ele tem uma festa que representa o seu nascimento, veja que ele já está chamando as nações para reconhecê-lo como seu rei, os seus exércitos, mas para o adorarem no dia certo, na festividade certa. Ele sendo agora pregado a todas as nações da terra, todas as nações da terra precisam saber que não é o 25 de dezembro, que é o nascimento de Jesus, assim uma festa que comemora o seu nascimento, mas é a festa dos tabernáculos. E o mais importante, está prometido uma chuva. Falou ali, quem não subir não recebe a chuva. E nós sabemos que trata-se da chuva serô, de uma chuva do Espírito Santo, assim como aconteceu na segunda festa anual, o Pentecostes. Continuando então, só por curiosidade, alguém conhece esse local? Davinópolis do Norte, né? Davinópolis do Norte, essa foto eu tirei lá. Tem aqui nossas cabanas, a igreja lá de Davinópolis do Norte, e tem bastante cabanas lá. A festa de adoração a Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos, versus Natal e Ano Novo. Olha a montagem perfeita que Roma trouxe e a gente não percebe. Vamos observar a festa dos tabernáculos, de 15 a 22 do 7º mês. Vamos observar um sábado no dia 15, um feriado, e um outro sábado no dia 22. Entre esse primeiro sábado e o segundo sábado, nós temos 6 dias semifestivos. Nós temos 2 festivos e 6 semifestivos. Ou seja, aqui está a representação de uma semana, literal. Hoje é sábado, seria esse daqui. Vai se transcorrer 6 dias, no próximo sábado nós estaremos de volta.
Então, entre um sábado e outro, 6 dias para as atividades. Observemos agora a contrafação da verdade de Deus. Aqui embaixo eu tenho o Natal, em que data? 25 de dezembro. Eu tenho, é porque está em preto, depois eu vou mudar a fonte para branco, tá? Para aparecer. Então, aqui no dia 1º, nesse primeiro feriado, eu tenho o dia 25 de dezembro. Eu tenho o dia 26, o 27, o 28, o 29, o 30, o 31 de dezembro e o 1º de janeiro. Olha que interessante, 2 comemorações mundiais. 25 de dezembro a 1º de janeiro, você tem exatamente 6 dias intercalares. A mesma representação da festa do Senhor dos Exércitos. Só que a adoração é que é diferente. E nós temos que ter bastante cuidado, porque quando nós comemoramos, festejamos, fazemos programações para o Natal e Ano Novo, nós estamos dizendo que o Senhor dos Exércitos não tem uma festa. É aquilo que a gente sempre lembra aos irmãos. Deus aceita o domingo como o seu dia de santificação? Por quê? Porque ele tem o dele, que é o 7º. Não é isso? Deus aceita o 1º de janeiro como o dia da entrada do ano novo? Por quê? Porque ele tem o dele, dia 1º, 7º mês, que também é o primeiro do mês da criação. Deus vai aceitar a festa de Natal como o nascimento do filho dele? Por quê? Porque ele tem a dele, festa dos tabernáculos. Então isso é muito sério. Então nesse ano vamos conscientizar, que nós já estamos conscientizados, graças a Deus. Mas muitas pessoas, amigos nossos, de trabalho, de escola, né, de faculdade, dos nossos vizinhos, não têm essa consciência. E às vezes eles nos convidam, ou nos trazem, no Rio, não sei aqui, mas no Rio a tradição é rabanada, né? Nos trazem no dia seguinte a rabanada, que lá é um bolinho típico de Natal. Nos convida para ir à casa deles, né, comer ali a vizinhança. Ô vizinho, vem para cá, você está sozinho. Fica com a gente que o Natal, o Ano Novo a mesma coisa. E aí é o momento de nós fazermos o quê? Testemunhar. Lembra do estudo de sábado passado, jovens? Testemunhar. Então, quando eu explico às pessoas que há uma festa bíblica para o nascimento de Jesus, há um 1º do ano bíblico para o início do ano, eu estou testemunhando de Jesus. Eu estou mostrando às pessoas que o nosso Deus ele é diferente dos outros deuses. E aí eu lembro, agora corrigindo, Deuteronômio 7, versículo 6. Eu vos chamei de todos os povos para serdes meus. Portanto, vocês vão ser um povo santo, separado, peculiar, propriedade minha. E aqui nós temos o presépio, está meio apagado, mas dá para ver o presépio aqui. Então, a pergunta é, se essa cena representada aqui no presépio, ela é verdadeira ou não? O que nós temos no presépio? Temos aqui o nascimento de Jesus, temos aqui os 3 magos, né, os 3 magos aqui que vieram, esse, que vieram presentear Jesus, temos aqui alguns pastores, temos um menino aqui na manjedoura, Maria, né, e José. Essa é a cena que se popularizou. Vocês vão ver muito esse ano, né, mesmo até algumas igrejas aqui na frente, no púlpito aqui, eles montam um presépio, sim. Às vezes algumas igrejas até fazem uma casinha de palha ali para representar na estribaria onde Jesus nasceu, uma manjedourazinha ali. E isso vai estar dentro das igrejas cristãs, comemorando o nascimento do seu Salvador, não é assim? Mas seria essa imagem aqui real? Vamos ver a história do nascimento de Jesus contada por Lucas e por Mateus. Rapidamente, Lucas e Mateus. Eu vou pegar minha Bíblia agora. Vamos lá. Em Lucas, capítulo 2, ele vai narrar o nascimento de Jesus. Como todos nós conhecemos os pormenores aqui da narrativa de Lucas, eu vou falar apenas os versículos principais. No versículo 8 diz que os pastores estavam no campo guardando o seu rebanho, estavam nas vigílias da noite guardando o rebanho. Primeira coisa, lá no Oriente Médio, nesse período do ano, dezembro, não tem como os pastores fazerem isso, lá é muito gelo. Vocês já viram o Natal?
com o sol brilhante assim, um dia de verão nos filmes de Natal? Como que são os filmes de Natal? Neve, muito gelo, né? E o Papai Noelzinho ali desfilando ali, né, no trenó. Muito bem, a própria encenação dos filmes que se passam para nós é numa estação em que há muito frio, em que há gelo. Porém, aqui diz que os pastores estavam no campo pastoreando as ovelhas, então não pode ter sido em dezembro, porque lá é o período do inverno, literalmente inverno. Então tem que ser numa estação mais clara, não é isso? E o anjo Gabriel, então, o anjo do Senhor, aparece aos pastores e anuncia a eles, verso 11, na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha, quem nasceu? O Salvador, que é Cristo o Senhor. Grave bem essa expressão, o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Salvador, que é Cristo o Senhor, ele nasce, ou ele começa tudo, melhor dizendo, ele começa tudo em que estação? Lá no início da criação. Outono, primeiro mês do calendário bíblico. Mas como Salvador, ele nasce em que mês? No sétimo. Estação, outono, a mesma estação. Então veja, uma forma eu vejo ele como o Criador, que é o Senhor, outra forma eu vejo ele como o Salvador. Como Salvador, calendário religioso para o seu sacrifício, como Senhor, o calendário civil, onde ele cria o primeiro Adão. Por isso que Deus escolhe duas estações, 2 meses diferentes. Olha que interessante, Isabel era estéril. Deus poderia programar a gravidez dela para o período que ele quisesse, não poderia? Ela era estéril. Então ele programou exatamente para João Batista nascer no primeiro mês do ano religioso. Maria era virgem. Deus poderia programar a gestação dela para o mês que ele quisesse também, porque seria pelo Espírito Santo a gestação dela, a gravidez, a conceição, melhor dizendo. Então aí Maria é programada para ter o seu filho no primeiro mês do calendário civil, que é do primeiro Adão, nascendo assim o segundo Adão. Qual é o sinal que o anjo Gabriel vai dar aqui para os pastores? Verso 12. Isso vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Versículo 16. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Então, os pastores encontraram Maria, José e o menino na estribaria. O garoto numa manjedoura. E acabou o relato de Lucas. É só isso aqui mesmo. Aí ele vai narrar que os anjos estavam adorando, né? Está na narrativa disso também em Hebreus capítulo 1, e outra vez, quando introduz no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem, essa cena aqui que os pastores viram, né? A orquestra celestial adorando Cristo, como o Senhor, e agora nós vamos lá em Mateus capítulo 2, vamos ver qual é a narrativa de Mateus para o nascimento de Cristo. Mateus capítulo 2. No capítulo 1 é anunciado a gestação de Maria, não para Maria, mas diretamente para José. Lucas narra, né, o anjo se dirigindo a Maria, no 6º mês da gestação de Isabel, e Mateus narra o anjo aparecendo em sonhos para José. E aí no capítulo 2, onde vai tratar do nascimento de Jesus, vai dizer assim, que no versículo 2, capítulo 2, verso 1 e 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. O que o profeta falou? E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera.
E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que também eu vá e adore. Olha que interessante. Então os magos chegaram em Jerusalém, guiados pela estrela. Foram até o rei Herodes, e deram uma notícia que para Roma não era nada satisfatória: nascer um rei dos judeus. Isso representava que os judeus iriam ter um rei, e iria então se procurar se emancipar, né, do governo romano. O Herodes então pergunta aos magos que tempo apareceu a estrela do nascimento do menino. Olha, eu quero que vocês me digam exatamente o tempo. E eles deram uma data lá, que não está dizendo, né, qual foi a data, eles deram uma data. Os magos foram até agora a Belém, onde Jesus havia nascido. E quem guiou eles até Belém? As mesmas estrelas, a mesma estrela guiou eles até Belém. Chegando lá, olha, verso 10, e vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo, e entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhes ofertaram dádivas, que eram ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Então deixa subentendido aqui que Herodes não queria adorar o garoto. Os magos foram avisados: não voltem a Herodes. Herodes vai matar a criança. Herodes vai querer matar a criança. Continuação da história. Como eles não voltaram, olha o que aconteceu. Versículo 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então vamos lá. 2 histórias diferentes, né? Para o mesmo episódio, que é o nascimento de Cristo. Segundo Lucas, quem encontrou Jesus na manjedoura foi quem? Os pastores. Estavam lá José e Maria e o menino, e ele era um bebezinho. Segundo Mateus, não. Segundo Mateus, os magos vê a estrela que anunciou o nascimento de Cristo, vão até Jerusalém e encontram Maria com a criança, aonde? Na estribaria? Na casa. Em uma casa, não numa estribaria, em uma casa. E aí Herodes decreta agora a morte das crianças de 2 anos para baixo. Em que Herodes se baseou para o decreto da idade das crianças? 2 anos para baixo. Diz lá, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então a criança estaria ali com 2 anos de idade, não escaparia mesmo. O que o Senhor fez? Mandou um anjo e anunciou para José: José, foge para o Egito, porque Herodes vai procurar matar a criança, e fica lá até que eu te dê uma segunda posição. Foi o que aconteceu. Depois que Herodes morreu, aí o anjo aparece para José e fala: agora você pode voltar, porque aquele que queria matar a criança já morreu. Então o presépio não é verdade. Essa montagem não é verdade. O que Deus então fala sobre isso? Não há comunhão nenhuma entre Cristo e Belial. Não é isso que Paulo falou? Que concórdia entre Cristo e Belial. Eu posso então aproveitar essa sensibilidade universal, né, do Natal para representar o nascimento do Senhor Jesus Cristo? Não, não posso. Porque eu vou estar misturando o santo com o profano. Eu vou estar misturando o nosso Senhor dos Exércitos com um deus da mitologia chamado, quem lembra? Tamuz. Ezequiel capítulo 8:16. Vamos lá, Ezequiel 8:16. Está na Bíblia, a gente só não, às vezes não percebe por falta de um estudo mais direcionado. Ezequiel capítulo 8 e o versículo 16. Vejamos. 16, desculpa, Ezequiel capítulo verso 14. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estava ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Então Tamuz já está na história. Tamuz é um homem, na nossa linguagem, foi canonizado pela mitologia, lá se tornou um santo, um deus.
chamado Deus Sol. Quem está acompanhando os estudos aí do CEJA está se aprofundando bastante nessa questão, né, dessa manipulação do Deus Sol em tentar anular a lei de Deus e o calendário, né, da lei de Deus. Vamos lá então, o que aconteceu? Existe um personagem bíblico chamado Noé. Vocês lembram do Noé, né? Então Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. De Cã nasce um homem chamado Nimrod. Nimrod casa com uma mulher chamada Semíramis, que também era sua mãe. Ele mata o pai, casa com a própria mãe, e aí vão ter um filho. Quando Nimrod morreu, Semíramis apregou a mentira que Nimrod não havia morrido, mas que tinha ido para o céu, pois se dizia ser o Deus Sol. Semíramis tem um filho chamado Tamuz, que nasceu no dia 25 de dezembro, e dizia que o mesmo era a reencarnação do seu pai Nimrod. Tamuz morreu em uma caçada e seu corpo foi encontrado no tronco de uma árvore chamada pinheiro. Alguma semelhança com as árvores de Natal? Qual é a árvore que representa o nascimento de Cristo? Um pinheiro. Mas qual foi a árvore que Jesus se identificou com ela? Na Bíblia existem algumas árvores muito significativas, né? Mas Jesus a figueira. Não foi a figueira? Ele se identificou com a figueira. E tem uma identidade também com ele, com a videira. Figueira, a árvore, né? E videira, a rama, a uva, né? Onde sai a uva. Mas aqui, o Tamuz tem como símbolo o pinheiro. Semíramis convocou as mulheres para chorarem com ela por 40 dias. O que é que o povo de Deus, Israel, Judá, ali no caso, em Ezequiel capítulo 8, estava fazendo? As mulheres chorando por Tamuz. Então, de onde veio a tradição das mulheres chorar por Tamuz? Dos descendentes de Noé, mais ou menos ali na construção da Torre de Babel, que está muito atrás. Nós já tínhamos passado aí centenas de anos, e esse costume de chorar por Tamuz se perpetuou. Mas hoje nós temos um templo dedicado a Tamuz? Não, não temos. Mas nós temos as tradições, as mitologias, as crenças, as cerimônias, os festejos, né, nas religiões cristãs dedicadas a Tamuz. Sabendo disso, qual é o nosso papel daqui para frente? A irmã falou vigiar. Porque muito sutilmente nós podemos ser envolvidos, sabia? Muito sutilmente a gente pode ser envolvido com isso. Através da família, dos amigos, né? Do próprio contexto que nós vamos estar vivendo esses dias, a gente pode se envolver com isso. Então é muito sério. Finalizando, irmãos, a mensagem desta manhã, vamos a 1 Coríntios, vamos ver algumas instruções de Paulo, na sua carta a igreja, né, de Corinto, capítulo 10, o versículo 14, bastante conhecido, quase todas as santas ceias é lido isso daqui. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 14, onde diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Portanto, meus amados, fugi do quê? Da idolatria. Então, se é uma festa dedicada a Tamuz, é uma festa idolátrica. Adiantando o texto, Paulo diz assim, versículo 20: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, é sacrificar aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aí está a nossa maior responsabilidade. Fazer uma distinção entre o santo e o profano. E mais uma vez eu lembro, nós com grandes responsabilidades precisamos instruir, precisamos passar as informações, porque a Bíblia serve para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Não é isso? Lá em 1 Timóteo. 2 Coríntios, capítulo 6, acompanhe comigo, versículo 15. Versículo 14 em diante, melhor dizendo, 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 em diante. Não vos prendais a um jugo desigual aos inquietos. Por que sociedade tem a justiça? Com a justiça. Tem alguma? Primeiro, não deve ter. E que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Nenhuma. Aí continua. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Tem alguma unidade entre eles? Não. Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse:
neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Agora, quem é o templo de Deus hoje aqui na terra? Somos nós. Podemos nos contaminar? Não. Então, nada de comida, bebida. Eu posso comer panetone? Do Natal, não. Panetone se vende o ano todo. Não é verdade? O ano todo você encontra panetone em algumas padarias, supermercados. Tem o ano todinho. Mas, quando chega no Natal, o panetone toma um outro significado. Eu posso comer um milho assado, cozido? Claro que eu posso. O ano todinho tem milho cozido. Mas aquele da festa junina, comprado e dedicado às festividades, eu posso? Não. Então aí está a diferença. Saber diferenciar entre o santo e o profano. Até onde eu posso e até onde eu não posso. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Continua. O apóstolo. Pelo que saí do meio deles. E não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Queremos ser filhos e filhas do Senhor dos Exércitos? Queremos ser filhos de Deus Altíssimo Todo-Poderoso? Então nós precisamos testemunhar. Para testemunhar temos que ter coragem, temos que ter sangue na veia. Tem que ter realmente o Espírito de Deus dentro de nós, para a gente poder dizer não, 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 não e não a muitas coisas. Última imagem. Deixa eu ver o que tem para nós aí. Acabou, né? Então, aí, só fazendo um paralelo para a gente encerrar. Jesus nasce no mês de setembro para outubro, ano civil. João Batista nasce em março para abril, ano religioso. Primeiro Adão e o seu precursor ali, que era João Batista. Com isso, nós fazemos 2 calendários. Por que o homem do pecado mudaria os tempos e a lei? Porque mudando os tempos e as leis, as pessoas nem sequer conseguem compreender um texto bíblico. Porque está se falando de um calendário da criação, está se falando de um calendário do Êxodo. Nós não temos acesso, muitos não têm acesso a esses calendários, essas informações, e aí todo mundo vai como ovelhas perdidas para o matadouro. Então eu louvo a Deus porque essa luz chegou até nós. E agora nós somos responsáveis por essa luz transmitindo a outras pessoas. Amém, igreja? Amém. Agora, o mais difícil vai ser convencer nossas crianças, né? Mais difícil. Mas eu digo a vocês, vivam a religião dentro de casa e elas entenderão. Viva a religião. Então, nada de filmezinho de Natal, nada de brinquedinho com Papai Noel, né? Nada de brinquedinho com símbolos que representem o Natal, porque assim você está vivendo a religião dentro da sua casa, seu filho vai estar sendo educado para o reino de Deus. Então, é a responsabilidade nossa como pais, nesse mundo que estamos vivendo. É um desafio, não é verdade? Mas nós seremos mais que vencedores pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém?